Desenvolvimento espiritual não é receita de bolo, né? Então, muitas pessoas me perguntam, Jéssica, como começar a desenvolver minha espiritualidade? Como desenvolver a minha espiritualidade? Eu vejo algumas perguntas assim. A, a Pombogira aceitou a minha vela que eu firmei? Preocupante. Mas também eu entendo que existe um processo, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai errando e a gente vai aprendendo. O que me deixa realmente assim preocupada eu vou falar da espiritualidade em geral, mas eu gostaria de também falar sobre isso, tá? O que me deixa muito preocupada é assim, você quer firmar uma vela, acender uma vela para um espírito que você não tem nenhum tipo de comunicação, de contato. Porque se você quer saber se aquela entidade recebeu a vela, é porque não existe nenhum tipo de afinidade entre vocês, tá? Não existe, porque se existisse, com certeza você saberia que se aquela vela foi ou não firmada. E eu não vou entrar aqui em conceitos, né, em como saber se a espiritualidade, se a entidade recebeu ali a sua firmeza, aceitou a sua firmeza, se a sua firmeza deu certo, esse tipo de coisa, tá? Que daí já é outro assunto. Eu também não gosto muito de falar sobre religiões de matrizes africana, porque, gente, eu ainda também sou uma estudante. Eu tenho coisas que eu posso passar, tem coisas que eu sei, eu ajudo, mas eu não me foi permitido, eu acredito que eu não tenho um grau de conhecimento suficiente para passar para outras pessoas. Eu sei muitas coisas, mas é para o meu uso, né? O que eu sei é para o meu uso, né? Eu tenho 30 anos, eu sou uma mulher nova, tenho 30 anos, apesar de já estar nesse mundo do axé há muito tempo. Só que é aquela coisa, tamanho não é documento, idade não é documento. Então, se um dia, né, até mesmo porque eu não tenho esse chamado para ser mãe de santo, se um dia eu descobrir que eu tenho esse chamado, se algum dia as entidades falar, Jéssica, agora você vai trabalhar ensinando sobre religiões, você vai ter filho de santo e tudo mais, é outra história, tá? Mas eu sou uma terapeuta holística, espiritualista, e estou aqui para ajudar as pessoas a se desenvolver espiritualmente, não religiosamente. Então existe também essa diferença. Então, o primeiro passo, deixando bem claro, não existe uma cartilha, uma receita para o desenvolvimento espiritual. Mas se a gente fosse enquadrar isso dentro da minha visão, gente, isso dentro da minha visão, eu lhe diria que primeiro não tem uma receita e segundo, se você já está nessa procura, você já está se desenvolvendo espiritualmente. O desenvolver espiritual, ele acontece de forma muito sutil, muito sutil. Você não vê grandes monges, grandes espiritualistas que acordaram um dia, né, e saíram assim, vou procurar o meu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque o desenvolvimento espiritual, ele acontece de forma sutil, e muitas das vezes imperceptível. E quando você vai ver, quando você vai perceber, você já está ali imerso na sua espiritualidade. Mas essa conexão com o mundo espiritual, ela vai se iniciar de forma física. Porque somos espírito vivendo uma experiência terrena. Então, se você não tem facilidade, se você não consegue identificar o que acontece no seu campo físico, você não vai conseguir identificar e entender o que acontece no campo espiritual. É a mesma coisa, é o que eu sempre falo, é a mesma coisa de você dar uma prova do terceiro ano para uma criança que está na quarta série. Ela não vai saber, ela não vai entender o que está ali.
raiz quadrada. Quarta série ainda não estuda raiz quadrada, né? A partir da quinta. Então, claro, daí tem aquela questão. Tem crianças com 4 anos que são hiper, super inteligentes, né? Que vai saber fazer o exercício do terceiro ano, mas isso é raridade. Isso é raridade, tá? Assim como no mundo espiritual, que raramente esse processo ele vai acontecer assim de forma rápida, ou dificilmente vai chegar ali algo, ou vai acontecer algo magnífico, que as pessoas esperam algo magnífico. Às vezes a pessoa vai no terreiro, aí fica ali esperando, sei lá, um espírito vir falar para ela, para ele, olha, isso, né? Infelizmente não é assim. Pode acontecer, acontece, mas não é o comum. E também tem a questão de que então, voltando ali a questão de que você tem que primeiro conhecer. Primeiro você tem que conhecer o seu corpo físico, entender o mundo físico, para depois você ir para as questões espirituais. Até porque quando você faz um salto quântico, quando você começa a ver o mundo espiritual, você precisa ter muita força, tanto força física, quanto uma força emocional, mental, para poder filtrar, digerir muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir é lidar com as coisas do campo terreno, né? Primeiro, conseguir lidar ali com algumas questões do campo terreno, para depois, nem é para depois, mas depois o mundo espiritual, a espiritualidade, ela vai se apresentando, ela vai nos apresentando aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Até porque, imagina, e é isso que acontece muito. Às vezes as pessoas, elas não têm capacidade, ou ela ainda não está no nível para receber algumas informações, e por isso que ela surta, tá? Então é por isso que você pode ver muitas pessoas surtando, falando que a vida dela piorou depois que ela entrou para alguma religião. Por quê? Ali ela estava em busca da religião e não da espiritualidade. E a religião é algo que é sim canalizado pelo ser humano, né? A espiritualidade nos envia, nós canalizamos e apresentamos ao mundo. Só que o ser humano é um ser humano, então ele distorce muitas coisas. Temos a questão também que a religião ela vai se alterando com o tempo por conta do ser humano. Então, às vezes, aquele princípio, aquele propósito inicial daquela religião, ela começa ali a atender a fazer o que foi orientado pelo mundo espiritual, mas ela pode sim se perder no caminho. Isso acontece muito e é muito comum. Isso faz parte do processo espiritual também, né? Então, para vocês que estão aí na busca da espiritualidade, de aumentar sua conexão com a espiritualidade, eu venho te dizer que aumentar a sua conexão com a sua espiritualidade e ser uma pessoa assim mais espiritualizada tem muito mais a ver de você ser um bom humano, né? Ser um bom ser humano, se amar, se cuidar, cuidar da natureza, ter empatia, ter propósito, porque cada um de nós viemos à Terra com uma missão. Então, se você cumprir com êxito a sua missão, você já está sendo espiritualizado. Você já está muito conectado, já está hiperconectado com a sua espiritualidade, tá? Então, é por isso que é muito comum a gente ver gurus,
Muitas pessoas aí que se dizem à frente de uma religião, de um lugar religioso, e não tem um mínimo de empatia, né? Eu fui em um local religioso que a pessoa toda vez que olhava para minha cara, ela me pedia um copo d'água, né? E eu expliquei para a pessoa o conceito disso. E eu acredito assim, que se a pessoa está em uma religião que é de matriz africana, matriz indígena, né? Ela precisa ter um pouco de letramento racial também, né? Isso é muito importante. Então não adianta você querer ir lá adorar uma Oxum, preto velho, né? Um Ganesha, se você não entende o conceito cultural daquelas pessoas que são o berço daquela religião, tá? É... Recentemente também eu tive um caso de que eu não tô aqui para julgar, né? Mas já julgando. Eu acho que cada um faz aquilo que é melhor, daí também vem o conceito, a questão do amor próprio, né? Mas eu tinha iniciado um projeto com uma pessoa e era um grupo, né? Eu vou falar, porque a vida é minha. E eu não tenho nada contra, né? Fazer o que é a vida. Então, é as nossas experiências que vai formando quem somos, né? E eu tô nesse período de formação. Então, eu tinha um certo projeto com essa pessoa, e isso é algo que vem falar muito sobre mim também, né? Da importância que eu dou. Nesse caso, eu não me importei. Eu estou falando aqui para vocês entenderem, né? Como que é as coisas. Mas nesse caso, eu não me importei, tá? Então, assim, como que eu vou explicar? Para ficar bem bonito, para também não ficar feio para a pessoa. E nem para mim. Nós iniciamos um projeto, a pessoa teve a ideia, olha, eu quero fazer isso e isso, você me ajuda? Vamos fazer juntos? E eu falei, vamos fazer juntos, né? Mostrei para a pessoa as minhas limitações, né? Olha, eu estou viajando nesse momento também, na época eu estava sem computador, até porque eu estava viajando, meu computador tinha queimado. Então, eu expliquei para a pessoa as minhas limitações. Se você quer, podemos fazer dentro disso. Só que daí, a pessoa ela também tinha as limitações dela. E eu, né? Bom, se a pessoa não pode, que a pessoa, hoje eu não posso porque eu vou tomar café com a minha mãe. Hoje eu não posso por conta disso. Eu não posso. Beleza, entendo a limitação das pessoas. Ah, esqueci de te responder. Então daí você já vê as red flags também da pessoa, né? Do nada a pessoa simplesmente mudou o grupo, né? O grupo era para um projeto. A pessoa mudou o grupo, colocou o grupo como se fosse um projeto solo dela, até aí tudo bem. E do nada a pessoa foi lá e excluiu o grupo. Excluiu assim, tipo, não mandou mensagem para ninguém, não avisou que iria excluir o grupo, não iria mais fazer o projeto, que não queria mais, não me deu uma satisfação nenhuma, né? Sobre aquilo. Só que era uma pessoa que estava com um projeto espiritual, entende? Então, isso é muito comum. Por quê? Porque a pessoa está sendo humano. A pessoa está sendo humano. Ela está vivendo uma experiência terrena. Então, ela vai ter erros, ela vai fazer coisas humanas, buscando, visando a espiritualidade, claro, mas nós somos humanos, nós erramos. Então, quando a gente fica muito preso, quando ficamos muito presos a algum líder religioso, alguma espiritualidade, pode acontecer esse tipo de coisa e realmente vai acontecer, e daí o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir fracos, aí vamos desacreditar da espiritualidade, da religiosidade, do ser humano. Então é preciso ter muita força emocional, mental, antes de adentrar esse mundo espiritual. E uma coisa muito interessante que foi o que aconteceu, que uma vez eu vi essa pessoa falando assim, que nós vivemos uma experiência juntas, né? Eu, com ela e mais 3 pessoas. Na verdade, tinha mais pessoas envolvidas, mas naquele momento foi uma experiência entre nós 4, né?
E eu vendo a pessoa contando a história, era uma história totalmente distorcida. Eu não vou falar aqui o que que é, porque é algo muito complexo, né? E se eu falo isso, pode parecer que eu sou uma pessoa assim, quer puxar sardinha pro lado dela. Então eu não vou falar o que que aconteceu, porque a minha espiritualidade sabe o que que aconteceu, né? E quem estava em volta sabe o que que aconteceu, o que é de menos, mas a espiritualidade sabe o que que aconteceu e isso é o mais importante. A verdade dentro da espiritualidade. Então a pessoa distorceu totalmente a história do que aconteceu, né? Então eu fiz algo e a pessoa falou que foi ela que fez. Mas tá tudo bem, eu já tô acostumada. Então, gente, nesse mundo espiritual existem muitas coisas. Ó, outra coisa também que me aconteceu com uma pessoa que é super espiritualizada. A gente tinha um combinado com essa pessoa, e eu fiquei sabendo através de outra pessoa que essa pessoa iria desfazer o combinado dela comigo sem me comunicar antes. Tipo, cheguei hoje, um exemplo, a pessoa tem um combinado de que eu fique com esse microfone até às 5. A pessoa chega às 4h30, sabendo que eu estou ali gravando o vídeo e fala: não, ó, me dá o microfone. Entende? Então, para você ser uma pessoa espiritualizada, vai ter que ter muito. Vai ter que ter muito. Porque é muito mais prova, é muito mais tentação. Quando você tá na Matrix, quando você tá vibrando no ego, quando você tá ali só no que acontece comigo é importante, né? Pau no do mundo, é outra coisa. Tem coisas que você nem enxerga, tem coisas que você enxerga. E é o que eu sempre falo. Eu fico preocupada com algumas coisas que as pessoas não se preocupam. Isso me deixa preocupada. Eu até resisti de gravar esses tipos de vídeo que eu estou gravando, porque eu não quero ser uma pessoa de um ego muito grande. E eu acho, e eu tenho quase certeza, que isso quer dizer que meu ego é muito grande. Ai, gente, é complicado. Mas me diz aqui se vocês estão gostando desse formato de vídeo, desses tipos de vídeo, que eu vou trazer mais informações para vocês. Agora eu tô trazendo muito do meu campo mental, dos meus pensamentos, do que eu penso, do que eu entendo, do que eu aceito. Mas eu quero trazer coisas mais aprofundadas, tá? Vou falar sobre chakras, vou falar sobre várias coisas. Só que eu preciso primeiro criar uma linha de raciocínio, né, para as pessoas que me acompanham. Eu sei que tem pessoas que me acompanham, que acompanham outras pessoas, mas dentro do que eu quero falar, dentro da minha caminhada, do meu processo, eu acredito que esses vídeos serão importantes, né? Então é isso. Muito obrigada. Deixe o seu like, deixe sua curtida, deixe o seu hype para me ajudar aqui, tá, gente? É isso porque queremos evoluir espiritualmente, mas temos as contas para pagar. Porque, como eu sempre falo, como você vai meditar lá no Himalaia se você não tiver dinheiro?